educação. Vale a pena. A polêmica não é nova. Consumo de drogas é prejudicial ao desempenho acadêmico? A maioria dos que debruçam sobre o tema acredita que sim. O deputado Gil Diniz, líder do PSL aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, recentemente propôs um projeto de lei número 313 de 2019 que condiciona a entrada e a permanência de alunos em universidades públicas estaduais à entrega de exame toxicológico com resultado negativo. A proposta é defendida como uma forma de combater o uso de drogas nas entidades. O projeto exige ainda relatório médico para casos em que o resultado do exame possa ter sido alterado por uso de medicamentos e alunos idosos estão dispensados da entrega do laudo. O programa em discussão vai debater o uso de drogas nas universidades. E para me ajudar a fazer esse programa muito especial, tenho o privilégio de receber o deputado estadual Coronel Nishikawa, do PSL, e também a psicóloga Sueli Teixeira. Muito obrigado pela presença de vocês. Um programa muito especial, hein, deputado? Porque é um tema que a gente começa a levantar exatamente aqui na Assembleia Legislativa através desse projeto de lei que foi colocado na casa agora no final de março de 2019 e que, com certeza, vai gerar muitas discussões. Acho que é para isso, realmente, o dever, né, dessa casa, levar ao público exatamente para as discussões. Muito obrigado, é um privilégio recebê-lo. Obrigado, agradeço mais uma vez uma oportunidade de estar falando com os telespectadores da TV Alesp, Facebook, né, e a gente poder debater um tema tão importante apresentado por um colega nosso de partido. O que o senhor acha desse posicionamento, de tudo que foi detalhado em relação a esse importante projeto de lei? Em princípio, não pelo fato dele ser o nosso líder, claro, né, mas eu concordo na forma, porque é uma universidade pública, ela é mantida pelo Estado, né? Então, nesse sentido, sim. Sueli, muito obrigado pela sua presença, é um privilégio mais uma vez, sempre cadeira cativa, né, assim como deputado também. Aliás, não, deputado, eu não tive a oportunidade de fazê-lo, mas gostaria de dar os parabéns no seu processo, sua primeira vez que o senhor se encontra nessa casa. Eu desejo todo sucesso para o senhor. Como é que o senhor está sentindo, antes de passar para a Sueli, como é que o senhor está sentindo exatamente o calor da casa? O calor é intenso, parece que o pessoal vem provocando a gente de propósito, né? Nós somos em 15 da bancada, mas eles querem embate, né? E coisa que a gente tem evitado, para não ficar criando polêmica. Ontem nós ficamos até às 10h30 para resolver um tema, acabaram não resolvendo o tema. Então, tudo isso, se nós viemos aqui para aprender, no começo pelo menos está meio difícil. Só que 15 dias, 16 dias de mandato, não tem como a gente definir exatamente o que nós esperamos do mandato de 4 anos. De qualquer maneira, parabéns, sucesso. Obrigado. Muito obrigado. Legislatura, viu? Muito obrigado pela presença. Sueli, cadeira cativa, como eu disse, assim como deputado, muito obrigado pela sua presença. É claro que, talvez como a profissional psicóloga, é importante também debater esse tema muito relevante para toda a sociedade, que com certeza já estamos dando o chamado start aí para essa nova discussão. O que você pensa sobre esse projeto de lei como mãe, como pessoa pública, né? E também como uma profissional da área? Olha, em relação... Primeiro, vou agradecer a oportunidade de estar aqui novamente na Alesp, né, tendo esse prazer de estar falando com você. Né? Agradeço também ao deputado de estar aqui. E, deputado, na nossa vida nós temos que treinar muito. Tudo é o início. Nós iniciamos de uma maneira, como vamos terminar não sabemos, mas com certeza será um excelente mandato. Eu agradeço as palavras, eu faço questão de frisar, estou com 70 anos de idade. Primeira vez que eu estou político, né? Sempre andei de lado de político, mas nunca fui político partidário como agora. Então, é uma oportunidade que Deus me deu para poder contribuir com a sociedade, para ter uma melhor sociedade, melhor convivência
entre os seres humanos. E principalmente nesse caso que nós vamos hoje, né, falar, vamos discutir sobre essa questão, acredito que isso faz parte hoje de um processo biopsicossocial, que entramos dentro principalmente tocamos a família, o meio social, o meio ambiente, né? E aí se torna a codependência de tudo isso, como lidar com essa situação. É um assunto polêmico, né? Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Uns querem a liberalização, outros querem coisas que vai na contramão de um processo que a gente quer assim, moralizar o país, né? Não tem sentido a gente liberar o uso de entorpecentes. Minha opinião, porque a gente vê como é nefasto o uso desse produto, que tantas vítimas fazem, né? A gente vai, por exemplo, na Cracolândia, onde eu tive a oportunidade de atuar como chefe de gabinete, eu ia quase que diariamente lá. É deprimente a gente passar por lá, mau cheiro, as condições que as pessoas se encontram por lá. Eu estou falando nem como polícia, estou falando como chefe de gabinete da Subsec que eu fui. É muito deprimente. Tem pessoas que nós temos visto lá que a família abandonou totalmente. Uma vez uma pessoa me procurou, ela é filha de um sargento. O senhor não tem como ligar para ele, falar alguma coisa para ele, para vir resgatar aqui? Nós pedimos até o contato. O pai não quis nem saber da filha. E existem muitos casos assim de abandono, né? Muitos casos. Então, quando nós falamos dentro da Organização Mundial de Saúde, o uso hoje é uma doença. É uma doença que tem que ser tratada com muito carinho, com muito respeito. E com uma atenção talvez especial de outras drogas? Muito especial em tudo, mas acontece que quando o que é o uso, né, da droga? Por onde começou, nós vamos falar isso, né? Claro. Mas onde começou, de onde que veio? Mas aonde entra, quando se torna a doença, então aonde entra assim, não, a família às vezes não quer mais saber, ninguém mais quer saber, e ele fica ali afastado, excluído da família. E aí, com certeza, não, deputado, é aí que principalmente o adolescente acaba se entregando inteiramente para as drogas, né? O senhor pensa assim também? A Polícia Militar, assim, trazendo um programa dos Estados Unidos, ela implantou nas escolas que quiseram adotar o ProERD, que é um programa de resistência a drogas. E é um resultado, assim, até surpreendente, porque em 1995, quando eu comandava o batalhão lá de São Bernardo, nós fomos o primeiro batalhão a levar para São Bernardo esse programa. No início, nós encontramos resistência das escolas públicas para a gente fazer a implantação. Aí nós procuramos escolas privadas, particulares, eles aceitaram com um bom grado. Uma outra mentalidade, né? Mais aberta. É uma outra mentalidade. E uma outra coisa, no início, o pessoal até usava a farda para ir ministrar essas aulas. Entretanto, pediram por um tempo que os policiais não fossem mais fardados. Aí nós determinamos que fosse com uniforme de educação física, que era menos assim, pelo menos no primeiro, assim, no início fosse menos agressivos para os olhos dos alunos, nós pedimos para fazer isso. Hoje, o programa progrediu tanto que a demanda que a Polícia Militar tem não consegue atender todas. E um outro fator importante, eles querem que agora os policiais vão fardados nas escolas, né? Então mudou-se o conceito de aprendizado logo em crianças de 7 a 12 anos mais ou menos, para poderem assimilar como se faz combater droga. Eu até me emocionei, eu parei de falar porque me convidaram para ir numa formatura de ProERD. Eu vi uma criança relatando que ela tinha, olha, sinceramente eu parei, saiu lágrima, não teve jeito de conter. Ela falou, ela fazendo um relato, eu consegui tirar a minha mãe e a minha avó até de cigarro. Olha isso. E a gente tinha aula até de combater violência no lar. Então tudo isso
tem que ser, desde o início da infância, a gente orientar as crianças para que possa, de uma forma assim, veemente, afastar a droga da convivência até da família. Sueli, como profissional da área, isso que o deputado está dizendo, né, essa experiência prática é extremamente importante também para a família como um todo, né? Como é que você... Qual a tua visão? Entra a principal discussão aqui que nós falamos, a importância de uma reeducação escolar. Porque não é ali na escola que vai se educar aquela criança, aquele adolescente que já vem com problemas familiares. Então, o quanto é importante a família fazer parte desse processo, desse programa escolar. Porque é ali, então, onde que está o problema hoje social? É na família? É na escola? Quanto que na escola, se tivesse um trabalho bem direcionado de reeducação, principalmente nessa área, muitos casos não estariam acontecendo hoje. A família precisava estar muito junto disso daí, para que possa esse trabalho ainda ser mais congruente com tudo isso. Porque senão, aí na escola tem-se a educação, tem um projeto, mas muitos familiares não estão acompanhando. E muitos familiares se afastam deste caso e não querem saber, eles excluem aquele familiar. E é neste momento que tem-se esse processo que a família precisa trazer aquele filho. Não é o aluno, não é aquele que está na rua, mas precisa trazer aquele filho e precisa ter a compreensão do uso, do comportamento dele e que isso pode gerar realmente, como nós estamos falando, se transformar em doença. É o que o deputado disse, né? Ele se emocionou no relato de uma aluna que acabou tirando os pais, exatamente, quer dizer, é uma droga ilícita, né? O cigarro, o álcool, né, deputado? É isso, álcool, né? crack. E aí uma droga ilícita, realmente poderosíssima, né? E que destrói uma família, quer dizer, os papéis estão invertidos aí nesse caso, né? Por que as famílias estão tão dispersas assim? Vamos falar que nesse sentido, um problema social? Não podemos falar que é um problema social. É um problema religioso, falta de fé? Não podemos falar. É o sistema que está envolvido. Então, se entra o sistema familiar, que já não está tão forte, tão ligado. Então, nós já temos aí o problema dos pais, que podem ser que já estão em uso. Muitas brigas, muita discussão. Às vezes o pai ou a mãe, um dos dois, já tem o uso em casa. Aquele filho que não está tendo condições, não tem um diálogo familiar, tem-se brigas, discussões, e aonde é que este filho, esse adolescente, vai buscar? Vai buscar alegria, vai buscar um prazer. Na rua ele não tem em casa. Aí ele vai buscar fora. E o que ele encontra fora? Encontra alguém oferecendo. Aí quando ele usa, ele tem aquele prazer, aquele momento, ele esquece por um momento tudo aquilo, aí se torna um dependente. O senhor quer eu só gostaria de salientar o seguinte, a vida moderna hoje exige que os pais trabalhem para sustentar a família. Claro. O que acontece com isso? Crianças, desde pequenas, 1, 2, até bebê, são levados para onde? Escola maternal, escola disso, escola daquilo, menos os pais. Isso desagrega, de uma certa forma, a família, porque não há convivência entre pai e filhos. Nisso, quem fica mais assim próximo dessa criança são as tias, como eles gostam de chamar. Então, esse elo é que precisa ser resgatado. Eu sei que hoje há necessidade para a gente manter uma família, manter um padrão, os dois trabalharem. Eu sempre tenho batido nessa pauta, que não é que falta amor. Eu acho que todo pai que gera um filho tem muito amor pelo filho. Entretanto, hoje eu acho o fator preponderante esse distanciamento dos pais. Não é por pura necessidade, não é porque eles não querem o filho consigo, porque vão ver os filhos só à noite ou no final de semana quando podem ver. Essa é a minha opinião sobre desestruturar a família. E uma outra coisa ainda, quem tem a obrigação de dar educação são os pais.
a escola dá ensinamento, Educa, não né? educação. E isso tem sido sistematicamente invertido e isso faz com que há uma certa desagregação familiar. E muitas vezes os pais acabam jogando a responsabilidade para a escola. Além de educar, além de ensinar, tem que educar. Quer dizer, o papel da escola fica duplamente comprometido, né? Exatamente. Então, não tem esse diálogo, esse encontro pais, escola e o aluno, o adolescente. Então, tem-se o distanciamento, onde a rua, vamos dizer como fala, se a família não acolhe, a rua acolhe. Com certeza. Né? Então, eles vão dar aquilo e quando a escola chama, pais, por favor, venham participar. Muitos não podem porque tem que trabalhar, tem que pôr o sustento. E quando chegam em casa, até pela modernidade, tem-se pouco diálogo. Quando se percebe, aquele filho está trancado num quarto. Aquele filho está falando, está tratando de outros assuntos. É onde entra a disfunção emocional familiar. Deputado, ainda em relação ao projeto de lei, né, do deputado Gil Diniz, que tem uma das finalidades desse projeto é combater a cultura de uso de drogas nas universidades. Acho que esse talvez seja um tema um pouco mais central, né, dessa questão. O senhor, até em cima disso, o senhor é coronel do Corpo de Bombeiros, né? E também teve uma participação muito ativa também na Polícia Militar e nas ruas, né? Nós estamos conversando exatamente nos bastidores, né? Qual é a visão da Polícia Militar em relação a esse combate da cultura exatamente das drogas nas universidades? Olha, a gente tem pouco, assim, acesso para fazer fiscalização desse tipo. E que não é permitido, né? Não Inclusive, não já vimos vários momentos, principalmente em relação à USP, né? Quando tinha policiamento mais assim, intenso, os alunos pediram para retirarem, né? Só que a marginalidade não quer nem saber se retirou ou não retirou. Quando ele não vê a presença física do policial, ele começa a oferecer, por exemplo, drogas, assaltam lá dentro, estupram alunos. Tudo isso é um afastamento nefasto. Eu acho que a sociedade tem que rever alguns conceitos, né? A nossa polícia, na verdade, como eu falei nos bastidores, eu trabalhei mais tempo no bombeiro, mas no policiamento, a formação nossa é de polícia, a Academia do Barro Branco, forma policiais. Eu tenho que fazer 1 ano de curso de especialização para ser bombeiro. Aliás, um abraço a toda a turma, a realmente, os profissionais do Barro Branco, dessa escola maravilhosa que eu não conhecia, deputado, eu conheci no ano passado. É fantástica, que escola maravilhosa de formação dos nossos policiais. Parabéns, viu, deputado? Ontem, até coincidentemente, estive com professores da USP. Eles estão estendendo alguns cursos para os alunos lá da academia. Que maravilha. As pessoas falam que a gente é afastado de direitos humanos, muito pelo contrário. Ninguém tem a missão de sair para a rua, prender, julgar e matar, por exemplo. Né? A intenção nossa é colocar sobre um julgamento, a justiça julga, bem ou mal, mas julga, e depois ele vai decidir se vai ser preso ou não. A função da Polícia Militar é fazer a prevenção e a ostensividade do policiamento para que as pessoas enxerguem a polícia. Em maioria dos países do mundo, eu conheço alguns, os policiais são sempre elevados, não são rebaixados como aqui no nosso país. Tudo isso é cultural, né? A nossa cultura, a nossa pobreza influi em muito disso. Deputado, se as universidades são públicas, Polícia Militar é do Estado, por que não é? O senhor acha impossível haver esse casamento? Não de que, de repente, a Polícia Militar entre no campus, né? Ou nos campos, dentro das universidades, mas ao redor exatamente para combater exatamente esse traficante, né? Que é o inimigo da sociedade. Por que o senhor acha que não existe esse casamento tão feliz aí? Entre essas duas partes? Pelo fato cultural. Né? Eu até citei no programa ProERD aí o que aconteceu no início. A diretoria não aceitava policiais fardados,
que fosse dar aula para os alunos. Olha isso. Aí eu, como eu falei também, a gente colocava a escola de educação física, a vestimenta de educação física para poder entrar na escola para ministrar aulas. Hoje está mudando um pouco isso, quer dizer, culturalmente nós estamos resgatando a polícia no seu verdadeiro papel, que não é para sair para a rua para prender, matar, muito pelo contrário. A gente quer justiça só. A polícia militar sai para a rua para cumprir a lei. Sueli, você acha que é impossível realmente haver esse casamento, né? Até em cima dessa cultura de drogas nas universidades que realmente a gente ouve aí nos noticiários, né? Qual a sua posição em relação a isso, como psicóloga? Difícil, não é? Precisa de eu vou usar novamente um treinamento para tudo. Tudo, Marcos, nós precisamos de um treinamento para que isso possa acontecer. Precisa ter pessoas assim que estão ali lutando para isso, que estão firmes nessa condição. Mas precisa ter essa confluência da polícia, das universidades, e para que isso possa acontecer. Uma vez, como psicóloga, atendi um jovem, 5º ano em Direito, e ele começou a usar o uso da droga onde? Na universidade. Sim. E ele ficou realmente muito acabado, vamos dizer assim, sabe? Com o uso da droga. Mas o uso ele começou na universidade aos 22 anos de idade. E como então não tem idade para começar. Não, é ali. É a oferta. Já que a gente está falando disso, eu queria saber de você, como profissional, como é que o uso das drogas afeta a mente, o cérebro desses adolescentes? De que maneira? Afeta demais. Demais, por quê? É como se eles usam, não é a droga em si que está ali para o indivíduo, é o indivíduo que faz uso daquilo ali e do qual ele passa a necessitar. Qual é a necessidade? Para que ele possa buscar sempre estar em prazer. Porque a vida, em alguns momentos, tem um desprazer. Tem as cobranças, tem o ambiente familiar, o ambiente social. Para que ele possa ir vivendo dessa maneira, então ele vai usando, vai fazer. Então isso é prejudicial em tudo, nos estudos. Então ele fica alienado àquilo. É como não tem o foco. Nas relações ele também fica um pouco afastado, porque as pessoas não vamos usar. Então é onde ele vai insistindo, ele vai oferecendo, onde talvez ele até se passa de um pouco comportamento disfuncional para que ele possa fazer parte daquele grupo, do qual às vezes ele vai ficando afastado. Isso vai tornando ele depressivo, vai tornando ele se sentindo incapaz, aí onde ele vem usa mais ainda. Se afasta mais ainda da sociedade. Exatamente. Deputado, o projeto de lei ainda, esse é um ponto que eu queria ler para o senhor, ele trata o projeto e estende aí uma obrigatoriedade para que as universidades estaduais possam realizar campanhas de prevenção ao uso de drogas. Quer dizer, tem tudo a ver, está linkado exatamente de tudo que vocês estão discutindo. Isso, de fato, é uma grande política pública, não, deputado? É política pública, mesmo porque, como a doutora falou, a gente vai começar a tentar resgatar pessoas já com idade. Claro. Eu lembro que, eu não vou falar onde eu estudei, então não tem problema, quando eu cursava a faculdade de Direito, era passar no corredor, sentir o cheiro da maconha. É difícil a gente, numa idade adulta, né? Tudo bem, eu acho que ainda existe a recuperação, mas é a busca do prazer, é a busca de fuga de algum problema que ele está vivendo. Só que se todo mundo começar a fazer isso, fica difícil você controlar a vida de cada um. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu tinha 39 anos, a minha esposa tinha... 38, minha esposa... Então não 39. faz muito tempo, né, deputado? Não faz muito tempo, né? Faz, eu tô o senhor com está muito jovem, o senhor está muito jovem, deputado. 20 anos só de aposentado já. Ela sofreu um acidente e acabou falecendo. E eu estava no 5º ano da faculdade de Direito. Sei. Se eu fosse buscar a fuga, alguma coisa, tinha 3 filhos. Pois é. Tinha 3 filhos.
imagina que poderia acontecer comigo. Sim, Eu me sim. matar, sei lá, não sei. Mas a formação da gente, a formação básica da gente impede isso, né? A educação que meus pais deram foram muito sólidas, né? Tanto é que depois da educação familiar, ainda você passa por uma academia. E a academia é extremamente rígida em conceitos, em comportamento, e tudo isso influencia para que a gente no futuro não possa tomar uma atitude de loucura dessa, apesar de que ainda existem casos, sim. Sueli, até que ponto esse projeto de lei, caso seja aprovado, né, sancionado aí, lógico que vai passar por uma comissão, não, deputado, né? E aí depois desse processo todo, até para que o público possa saber, né, o caminho desse projeto de lei, vai passar por comissões, vai ser ainda votado, né, em plenário, depois sancionado ainda pelo governo. Até que ponto, caso esse projeto de lei realmente, efetivamente se transforme em lei, como que na prática vai poder surtir um grande efeito, aí aliado a isso, a esse ponto que as universidades ficam obrigadas exatamente a proporem aí campanhas contra o uso de drogas? Então, Marco, o quanto isso vai ser importante para a sociedade? O quanto vai ser importante para aquela pessoa que está vivenciando isso? O futuro dela está mais garantido, ela tem mais foco, será um profissional melhor. Então quer dizer que com o uso ele não é um profissional melhor? Não. Tem uma disfunção. Ele vai criando uma disfunção que ele vai tirando o foco. Então, com a lei acionada, ainda vai demorar um pouco, porque olha os processos que tem que passar. Mas quanto isso não vai melhorar dentro do ambiente escolar, um vai passar a respeitar mais o outro, eles vão estar mais em grupo, mais familiarizados um com o outro, quais os tipos de conversa, onde eles vão, vai ser dividido em grupos para eles estudam mesmo, sabe? Então, quanto isso vai profissionalizar, vai tornar aquele cidadão mais apto ao seu profissionalismo, né? Então, quantos hoje que, somente numa faculdade, vamos dizer, de medicina, não tem esse uso? Né? Outro, direito. Então, assim, não tem as disciplinas. Tem-se tratar aquele jovem, aquela pessoa, aquele ser humano, como nós vamos humanizar aquele ser que ele se torna desumanizado naquele momento. Aí nós estamos falando do jovem, do individual, mas dentro do projeto, deputado, estabelece ainda que as universidades devem dar atenção especial a grupos de risco. Mais um avanço. É isso? Eu acho que toda coisa que vier somar para a gente poder combater o uso de drogas sempre vai ser um benefício para aqueles que efetivamente querem estudar, querem ser bons profissionais, porque de uma forma ou de outra, ela estudou muito sobre isso, a influência da droga durante o período escolar é muito ruim. Ela acaba destruindo algumas coisas, alguns aprendizados. É mais difícil para se aprender também, que eu já ouvi falar sobre isso. Claro. Então, tudo isso vai fazer com que nós resgatemos aos poucos, inclusive a autoestima nossa. Com certeza. Sueli, na volta eu vou para um rápido intervalo, já, e na volta eu quero saber exatamente da psicóloga quais são esses grupos de riscos que as universidades, caso o projeto de lei seja aprovado, podem combater. Tá certo? Combinado? Combinado. Tá, muito obrigado pela sua importante audiência. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já, não sai daí. Olá, de volta com a segunda parte do programa Em Discussão, que hoje está debatendo o uso de drogas nas universidades e também o projeto de lei 313 de 2019, recentemente apresentado pelo deputado Gil Diniz, do PSL, que condiciona o ingresso e também a permanência de estudantes em universidades públicas estaduais à realização de exame toxicológico. Estou recebendo aqui o deputado estadual Coronel Nishikawa, do PSL, e também a psicóloga Sueli Teixeira, que no final do primeiro bloco eu dizia que no início do segundo eu voltaria com você exatamente para a gente poder discutir
o que eu já abordei com o deputado, que é quais são esses grupos de riscos. É muito genérico falar em grupos de riscos, é isso mesmo, Sueli? É muito genérico, não tem como falar dessa forma ou é aquele grupo ali e vai acontecer. Não temos ainda, Marco, como combater. O importante é ter o entendimento disso tudo. Você sabe que quando nós falamos grupo de risco, tá dentro de uma escola, tá numa praça, aonde que tá que tem essa formação? Você sabe que quem usa, quem está dentro desse meio, fala, qualquer esquina, a cada 10 metros tem um ponto de vendas. Mas aonde? Então nós não sabemos, por quê? Isso não faz parte do meu dia a dia. Mas de quem está habituado a fazer, que sabe onde tem pontos em todos os lugares. Então como é que você vai combater esse grupo de risco? Onde é que está? De onde que vem? É como se vem tá vindo uma onda e você não sabe como que você vai fugir dali, porque todos os lugares têm hoje. Deputado, isso também com certeza é um desafio diário para a Polícia Militar, não? Porque não tem como identificar. Sim. Evidentemente que até pela convivência, pela expertise, o pessoal da polícia sabe onde mais ou menos ocorre o tráfico, mas dentro de uma universidade é diferente, é um local fechado, queira ou não, o acesso da polícia é limitado, né? Tem que ter autorização e para que possa eventualmente fazer esse tipo de fiscalização, eu não vejo nem possibilidade de fazer isso. Sim, do portão para fora, a obrigação da polícia militar. Para dentro, é questão da faculdade, né? Não sei como é que eles vão, assim, nesse caso, se adequar para poder identificar esses grupos de risco. Deputado, eu tenho que tocar nesse tema, também não sei qual é a sua posição e vamos saber agora juntos, porque eu acho que tem muito a ver com o momento do país e muito a ver também com esse projeto de lei, né, sobre a legalização do uso da maconha. O que o senhor pensa sobre isso? Bom, a maconha é um tipo de droga que é combatido. Uso medicinal é uma coisa, eu acho que pode liberar para uso medicinal. Agora, para consumo de lazer, eu sou contra. Eu sei que tem, FHC foi um dos primeiros que começou a bater nisso, de descriminalização do uso de maconha. Eu sou contra, porque é um começo. Às vezes o cara começa com uma maconha, aí vai para uma cocaína, depois vai para um crack, que é poderoso, todo mundo sabe disso, leva a pessoa à miséria. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, tinha uma médica lá na Cracolândia que começou consumindo assim. De repente ela estava na Cracolândia e ninguém queria saber dela, formação medicina. Então, como eu disse, é difícil a gente começar esse tipo de combate, né? Não sei qual a opinião da nossa psicóloga. O que você pensa, Agora, nesse sentido, olha, como falar em atendimento psicológico que aquela família, aquela pessoa procura? Como falar para ela, para aquela criança, para aquele adolescente, que o uso da droga, da maconha faz mal, que está prejudicando os seus neurônios, que está diminuindo, é como se fosse, está apagando. Um desgaste. Desgaste. Mas aí, de repente, ela tá na rua lá, ela vai, papai, que cheiro é esse? Isso. Ou se ela já sabe, papai, mas se eu falar para mim o contrário e o menino aí tá fumando uma maconha... Então, aí é que está, Marco. É um contraste muito grande. É um contraste. Como que dentro nós vamos falar, isso faz mal para você. Sim. Então, os pais hoje começam a falar, filho, por favor, não façam isso, não usam. Mas, como não usar? Naquele momento, aí vem... mas a maconha faz bem, é saúde, é uso medicinal. Sim. O uso medicinal é uma coisa. Agora, para você usar próprio, então ele não acredita naquilo. A dificuldade de nós fazermos ele acreditar. E de falar assim, olha, você não pode usar. Então, se ele fala, se eu, como psicólogo, você não pode usar mais, ele nunca mais aparece na porta do consultório. Então, você entende que é um processo que tem que ir buscando até ele entender, não faz mal, muito mal, mas e o prazer que ele sente? E a fuga que tem dentro dele, a hora que ele tá em uso? Então, que ele não consegue, é como se ele saísse dele, para que ele possa viver aquela outra pessoa
dentro do uso. Ali ele está um usuário, mas ele não é aquela pessoa que ele não consegue ver isso nele. Eu queria ainda em cima desse tema da legalização, agora no início do ano, em fevereiro, um grupo de juristas entregou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um relatório no qual esse relatório propõe aí mudanças na legislação que trata de entorpecentes. A ideia deles é que um dos pontos né, tratados nesse relatório é que o grupo está prevendo aí que possa haver uma descriminalização do uso de drogas para consumo pessoal e até determinada quantia. Deputado, como eu já falei... É na contramão? Na contramão. Total contramão. Né? Eu já falei, quem começa com 1 grama vai consumir a droga que ele achar que é necessário para ele estar naquele estado de torpor, que ele não sabe nem o que ele está. Ele tem uma sensação de paz, né, de prazer, tudo isso. Mas aquilo induz a ele aumentando as doses, até levá-lo à morte até. Nesse caso, como eu falei, como provar, como mostrar àquele usuário, vamos dizer assim, que aquilo está fazendo mal. Sendo que agora é permitido, sendo que ele pode, e aquilo está dando um prazer. Né? E aquilo não é nem um cigarrinho, fala-se um traguinho. Um traguinho. Mas é só um traguinho. Então ali, não, tudo bem, nós podemos. Então hoje tem encontro, principalmente de adolescente, que eles marcam um encontro que é para usar. Então vai, cada um tem um ali e todos eles usam de boa e saem dali felizes. Como, onde combatendo, você vai tirar isso. Agora, se você deixar, se for legalizado, aí está tudo bem. Como o deputado falou, então usa só um traguinho, depois usa 2. Aí quando eu sentir necessidade, quando passar por algum problema, quando ele sentir alguma coisa, alguma cobrança, principalmente a cobrança social que é feita sobre ele, onde é que ele vai buscar o equilíbrio? Na droga. Deputado, a gente está falando do... O senhor quer complementar alguma coisa? Eu só queria lembrar que a droga foi fabricada inicialmente para desmobilizar o inimigo. Foi usado na guerra. Eu li alguma coisa sobre isso. Era para exatamente dizimar o inimigo. Vamos deixar ele doidão, né? E não oferecer resistência quando ele fosse lá atacar. Tá certo. Então começou dessa forma. Aí depois... foi se tornando uma coisa que hoje se torna a segunda, assim, de contrabando. É o segundo número que existe. A primeira é a arma, depois é droga. Sim. E movimenta bilhões na face da Terra. Exatamente. Então dificilmente vai se acabar com isso. É verdade. Ó, a gente estava falando aqui, nós estamos falando, cigarrinho de maconha, né? Talvez não se lese tanto, né, o indivíduo, mas assim, ainda em relação a algumas das propostas que estão nesse projeto de lei do deputado Gil Diniz, o projeto prevê que o aluno realize o exame até 30 dias antes da matrícula, exatamente para saber se ele usou drogas ou não. Inclui, além da maconha, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas e opiáceos. De uma forma genérica, o que é pior de tudo isso aqui? Olha, nós temos entre todas as drogas que são usadas, qual que é pior? Então, a maconha é essa que vai destruindo os neurônios, já é comprovado que vai destruindo. Então, e de repente, dentro da psiquiatria, quantos que começam com o uso de droga e depois tornam-se esquizofrênicos? Não tem nada a ver, tem sim. Aí torna-se a doença mental. Tem uma ligação muito forte dentro da maconha com a esquizofrenia, que depois isso pode ser visto lá no futuro, quando aí, puxa, agora já não tem mais, agora é só tratamento psiquiátrico. Temos as outras drogas que são só aquelas alucinógenas, não só usa, não faz um efeito físico, só aquele efeito naquela hora, mas também é. Então, se a gente for falar, nós formos falar, classificar qual que é a pior droga, a cocaína, que é um dos usos mais caros, onde nós vemos aí, qual que é? O crack e depois vem os outros. Então, nós não podemos classificar qual que é o pior, qual que faz mal.
começa por aqui, só que depois vai, ó, Vai subindo. vai né? subindo e onde chega no final do crack, do uso do crack, daquele ser humano, que ele não é mais um ser humano, ele está ali em uso. Quando ele está naquele mundo, naquele submundo, que ele não se considera, ele não é mais um humano, ele está ali. E aonde a família vem e fala, não, isso não é mais meu filho, não é mais uma profissional. O que levou ela? Começou com alucinógenos? Começou com a maconha ou já passou para a cocaína? Então, Marco, nós temos que hoje realmente buscar da onde que está vindo para que ele possa não ter o acesso tão fácil, para que ele possa não vir a ficar um doente. Que hoje, como no início que eu falei, hoje o vício, a droga, ela se torna uma doença que muitos ainda não tratam como doença, mas é uma doença segundo a Organização Mundial de Saúde. Deputado, aqui, o deputado Gil Diniz, ele ampliou, né? Quer dizer, eu até comentei, né? Quer dizer, Sim. falando só da maconha, mas existem outras drogas muito mais poderosas, como a doutora disse agora. Quer dizer, a maconha é a porta, talvez realmente seja a porta de entrada, né? Porque eu lembro que quando a gente trabalhava na rua, infelizmente, tinha pipoqueiros que escondia na pipoca para vender para a molecada. Na verdade, no início eles nem vendiam, né? Davam para experimentar. Sim. E a molecada entrava no vício dessa forma. Um pipoqueiro na porta da escola fazia isso. Eu não, como ela falou, não classifico de pior ou melhor. Claro. Todas elas são ruins. A gente tem que afastar da sociedade essa coisa que leva muitas vezes até a morte, né? Deputado, eu ano passado, não faz muito tempo, venceu a minha carteira de habilitação. Uhum. E olha só, uma falha minha, eu não sabia que existia já uma lei nacional de trânsito que quando você renova a sua carteira, e a minha carteira me dá habilitação para eu conduzir caminhão, ônibus, categoria D. Eu tive que fazer o exame toxicológico, é uma prevenção muito em função, principalmente dos caminhoneiros, que realmente eles são grandes profissionais, mas eles têm que cumprir metas, horários, têm que levar o alimento para casa e muito provavelmente são os menos culpados desse processo louco que se vive nas estradas do país, não, deputado? E eu tive que fazer o exame toxicológico. Aí eu cheguei lá, ele até brincou, posso cortar o cabelo? Eu falei, não, no meu cabelo você não mede, mas aí tive que raspar lá uma quantidade de pelos da perna, exatamente para que eles possam... e aí a tecnologia, eu quero entrar nesse detalhe, a tecnologia ela está avançando. E aí muito em breve, com certeza, nós vamos ter também um detector, talvez, de maconha no bafômetro, tá? A tendência é essa mesmo, deputado? O senhor acredita que realmente para combater, talvez, aí, o tráfico de drogas, tentar diminuir, tentar fazer com que as pessoas realmente se conscientizem de que se elas usarem drogas, elas vão também ser punidas? A tendência é essa? Olha, eu também caí no mesmo caso que o seu. Né? A minha carteira era D. Sim. Eu não fui fazer exames toxicológico, que eu acho que é uma agressão. Sim, sim. É uma agressão. Tá. É incipiente essa medida para a gente combater droga. Tá. Se você ficar mais ou menos 30 dias sem consumir, você vai dar negativo. Isso, exatamente. Agora, você vai lá, fica 30 dias sem consumir, faz o exame, você passa. Daí um dia, no outro dia, já está, ou no mesmo dia já está consumindo. Exatamente. Então, para mim, é uma coisa incipiente. Se não tiver mecanismo para fiscalizar dia a dia, não há como combater esse tipo de consumo, principalmente para os profissionais de estrada, que leva perigo a outros transeuntes que não tem nada a ver. Ele vai matar, vai fazer um monte de acidentes, vai levar prejuízo ao proprietário do caminhão. Muitos são proprietários também, mas a absoluta maioria são empregados. Sim. Por isso tem que ter esse cumprimento de meta. Então, na minha opinião, da forma como foi idealizada, é incipiente. Não sei qual a opinião dela. Sim. Também, né? Sim, claro. Como nós falamos, como classificar a pior droga? Sendo que até o ribite também é uma droga que prejudica e muito, principalmente os caminhoneiros.
Em cima disso, né? Então o projeto prevê que o aluno, ainda em cima dessa proposta do deputado Gil Diniz aqui, o projeto prevê que o aluno realize exame até 30 dias antes da matrícula, inclui outras drogas além da maconha, como eu já li, com janela de detecção de 180 dias. Aí eu acho que dá um... busca um pouco mais. Busca um pouco mais, né, deputado? Quer dizer, não dá para dar aquele Toreada. jeitinho que a gente fala, jeitinho brasileiro, vamos dar uma toreada. Vamos dar uma toreada. Aí em cima da liberação, a gente sabe que a Holanda e o Uruguai, 2 países, o Uruguai recentemente aí, né? São países que liberaram as drogas, né? Lazer. Como é que é? É um contraste, né? Brasil pode, não pode? Deputado, como é que funciona isso para a sociedade de um modo geral, assim? Não é porque nos Estados Unidos tem pena de morte, é adotada aqui. Sim, claro. Cada país tem sua soberania, e eu acho que tem que respeitar a soberania. E outra coisa, nós somos um continente, o Brasil tem dimensões de continente. É difícil você tomar uma medida que vá influenciar todo o país. E essa história de consumo aí liberado no Uruguai, olha o tamanho do Uruguai, olha o tamanho do Brasil. Sim, nem se compara, né? E outra, o Brasil é um dos maiores passagem de droga. Né? Pode ver, aeroporto recolhe um absurdo de cocaína, de maconha, sendo exportado para a Europa, para os Estados Unidos. É uma passagem que tem aqui. Então a gente tem que combater isso, a gente tem que combater o contrabando, o tráfico de drogas, tudo isso tem que ser combatido. Com esse tipo de medida de liberar, como é que vai fiscalizar um Brasil tamanho continental nosso, de cada lugar, se a pessoa liberada vai aprontar ou não? Eu espero que, se eventualmente um dia vier acontecer isso, eu espero que não aconteça, é que a gente estejamos preparados para combater isso. Né? Nós somos, lembra, nós somos um país continental, não somos Uruguai nem Holanda, que é pequeno. Sueli, você compartilha da mesma... Compartilho. Ideia? Diante de tudo isso, dessa diversidade do Brasil, desse mundo, da nossa cultura. Se nós nos formos comparar com outras culturas, não tem como. É como cada um comparar dentro da sua casa. Eu me comparo dentro da casa dele de um jeito, da minha de outro. Então nós temos que hoje buscar o melhor porque nós estamos vivendo aqui, dentro do nosso Brasil, com tudo isso que nós estamos passando, nós tratarmos dessas questões, principalmente aqui, né? Lá fora é lá fora. Nós temos que tratar o que está acontecendo dentro do nosso país. Sueli, só quer só para exemplificar ainda, diferenças de cultura. Sim. No Japão, a polícia não anda armada, ela não trabalha armada. No Brasil, eu tenho condições de sair desarmado como policial, fardado? Difícil, né, deputado? Não é difícil, é impossível. É impossível, né? É impossível. Se eu estou com a identidade minha de policial, não interessa se eu fui bombeiro ou não, porque o bombeiro é ligado à polícia. Já perdi vários amigos assim, que a identidade é a mesma. Então, o cara vai lá e mata porque é polícia. É verdade. Então, nós somos culturas diferentes. Aliás, só para citar, também é um tema que depois vai ser pautado. Claro. O Estado de São Paulo é o único bombeiro ligado à Polícia Militar. No mundo inteiro não existe mais isso. O último que subsistia junto com São Paulo era Paraná. Paraná já separou. São Paulo continua o Corpo de Bombeiros atrelado à Polícia Militar. Atividades distintas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você é a favor que se desvincule, né? Eu tenho uma tendência que isso ocorra. Sim, com certeza. Ainda no projeto, né, do deputado Gil Diniz, ele entende que as pessoas mais velhas que vão exercer exatamente as universidades, se tornem os estudantes, eles não tenham essa obrigatoriedade de fazer exatamente o exame toxicológico. A tendência é essa mesmo? É realmente os adolescentes, os jovens, realmente usarem mais drogas do que as pessoas mais velhas? Sim, até porque quando vamos usar novamente a palavra cultura, até porque tudo isso que nós estamos passando, até pelas contingências que nós estamos vivendo hoje, o jovem, a criança, começa nessa liberdade. Que liberdade é essa que está tão difícil de lidar?
lógico, uma pessoa que já tem uma certa idade, a maturidade já vai mostrando isso. Mesmo que lá atrás ela teve um uso, ela teve o hábito de usar, hoje pode ser que ainda usem, quantos profissionais ainda tem, mas hoje já sabe numa medida que está dentro da própria cultura dela. Nós estamos falando desse perigo que está acontecendo na nossa sociedade, principalmente dentro dos nossos jovens. Qual é a idade do nosso jovem hoje? É o adolescente, que hoje ele ficou adolescente mais cedo, e tem muitos aí que continuam uma adolescência até tardia, e depois vem o jovem, até uma idade de 30 anos, sabe? Então é essa idade que nós temos que hoje aproveitar e tentar combater. É nessa fase aqui. A outra fase já é o aprendizado, já é a maturidade, já vem o profissional já mais competente trabalhando, a busca dele. É nessa fase que nós temos que tomar cuidado hoje. Esse processo de reeducação psicossocial que nós temos que cuidar hoje. Deputado, o senhor compartilha também que os jovens, realmente, a tendência é muito maior, né? É como eu falei, eu citei logo no início. Tem que ser ensinado e educado em casa desde pequeno. Porque os pais também são exemplo para os filhos. Quando a gente fala, por exemplo, de regras de trânsito, se você ensina uma criança que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o dia que o pai cometer alguma infração de trânsito, que eu tenho visto isso, eu falo, pai, você passou o sinal vermelho, pai, você jogou bituca de cigarro no chão. A gente vê isso. Claro. Então se prepara na infância, na adolescência, não há necessidade de fiscalizar quem está com 60 anos. Tá. Né? Eu acho que isso faz com que a gente tenha, como ela disse, maturidade bastante para saber o que é correto ou o que não é. Se ele quer consumir depois de 60, é porque ele quer consumir, problema dele. Né? Mas a juventude tem que ser tirada. Tem que ser tirada, preservada, pelo menos. Sueli, em relação, a gente está falando muito das drogas ilícitas, né? Sim. Mas existem as drogas lícitas, que é o tabaco, Sim. que é a cachaça, que é a cerveja, enfim, que pode se transformar também num vício. Como é que elas se misturam, as drogas lícitas e as ilícitas? Como é que isso é produzido dentro do psicológico, dentro da mente dos jovens e dos adolescentes? Prejuízo, né? Prejuízo, você falou a palavra certa. Qual é o prejuízo que vem acarretar isso dentro daquele contexto que ele está vivendo? Então começa assim pela bebida, hoje tem mais liberdade, mais livre o uso da cerveja, tanto que há um tempo atrás era mais o homem que bebia, hoje não, hoje até as propagandas de televisão são as cervejas, as mulheres estão consumindo, as jovens estão consumindo mais, né? Então, pode isso? Não, dentro de casa, a bebida alcoólica, olha o prejuízo que isso traz para uma família hoje, a bebida alcoólica, hoje não, quanto tempo? Sim. E isso leva ao uso, já que eu posso fazer isso, eu também posso fazer. É como nós falamos aqui atrás, é uma porta aberta. Deputado, como é que o senhor analisa exatamente essa porta de entrada também das drogas ilícitas, né? Quer dizer, a gente tenta combater também as drogas lícitas, né? E aí, de uma certa forma, até pegando um gancho, né, que o juiz e ministro Moro, né, recentemente ele pulverizou a ideia de que realmente o Estado como um todo diminua exatamente o ICMS, enfim, para as indústrias de tabaco, né? Exatamente para tentar combater essa pirataria. Tá? A gente está falando da contramão exatamente de novo, é isso, deputado? Uma das coisas que preocupa por exemplo, no Uruguai, no Paraguai, o mesmo cigarro custa, vamos dizer assim, 20, eu não sei porque eu não fumo, 20 reais. Tá. Aqui no Brasil, lá custa 5, 6 reais. Para que possa combater isso, qual é a proposta do governo? Diminuir bem o imposto para mais ou menos igualar, porque a perda da renda é muito grande em virtude desse contrabando que existe. Sim.
Também na contramão, existe um projeto polêmico aqui, a liberação de bebida em estádios. Pois né? é. Acho que você tem acompanhado Eu aí. acompanhei isso aí. Eu sou contra também. Tá. Por quê? Se deu certo, diminuiu a violência. Aí vem uma galera e fala, diminuiu a violência porque tirou os mastros das bandeiras. Mas não, a bebida contribui muito. Quem levava, é proibido levar até garrafa dentro do estádio, mas antigamente a turma levava livremente tudo isso. E isso fez com que, com toda ainda a violência que existe em estádio, diminuiu bastante. Essa de torcida única, eu como torcedor sou contra, mas para a gente poder coibir violência de estádio, Sim. começou a separar torcidas para poder ingressar ao estádio. Então essa medida de liberar a bebida em estádio é um absurdo na contramão com as drogas. Sim, sim. Muitos alegam que a FIFA veio aqui e impôs a bebida para ser vendida em estádio. Mas e daí? Nós somos um país soberano, nós temos que respeitar a soberanidade. Houve até essa discussão na época, né? Sim, se ela teria autoridade para fazer isso, porque Não, a nossa legislação não na permite, minha opinião, né? não teria. É verdade. Porém, o poder econômico fala mais alto. É verdade. Marco, Sueli, nesse sentido aqui... para a gente encerrar. Nesse sentido, quanto que, com a diminuição da bebida alcoólica no estádio de futebol, pegando esse gancho, hoje nós temos famílias que levam crianças nos campos. Olha que entrosamento gostoso. Agora, se é liberada a bebida, liberada uma garrafa, e se sair uma briga? Então, uma briga, e geralmente, como nós estamos falando, é a droga. A pessoa bebeu um pouco além, ela vai ficar mais alegre, ela vai perder o senso. Ali se torna uma briga, se quebra uma garrafa e ali é a família que está ali. Então, olha como isso também já é assim, nesse ponto, a bebida dentro de um lugar que tem tantas pessoas, ser liberada é um prejuízo familiar, naquele sentido. Não é só isso, né? Há o contrassenso. Do lado de fora tem um bafômetro. Duvido que, se a maioria de que estão lá não estão dirigindo, duvido. Então são coisas que tomam medidas que é incongruente. Tá certo. Deputado, o tempo terminou, o papo e o assunto foi muito bom, mas com certeza a gente vai trazer esse tema mais de uma vez aqui para casa. Muito obrigado, foi um privilégio recebê-lo mais uma vez, muito obrigado. Sueli, estou agradecido também, é um privilégio recebê-lo, espero receber vocês dois em outras oportunidades. Muito obrigado você também, é só importante a audiência, o seu importante carinho. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Vale a pena, né? Muito bom.